Deus. Primeiro saiba que o Eterno, o Criador, ele é um. Ele tem unidade e unicidade. Ele é um de uma forma absoluta, indivisível, incorpóreo. A unicidade é um conceito de singularidade. Ele é o único, que é um, de uma maneira que não existe nenhuma comparação nas coisas criadas. A unidade do Criador é plena. Ele é indivisível. Ele não é dois, não é três, ele é um. A unicidade também traz o conceito que ele é o único. Unicidade é singularidade, o único, perfeito, ilimitado, que governa todas as coisas. Então, esse é o primeiro conceito que nós temos que ter muito claro. Segundo conceito, importantíssimo para a gente aprender a falar com Deus, a gente aprender a se comunicar. Você não precisa de intermediários, isso é uma ilusão. Você precisa se comunicar diretamente com o Criador. Para isso, ele estabeleceu um critério. Para um judeu, existe 613 mitzvot, que o judeu tem que estar envolvido nisso para que ele possa se conectar realmente com o Criador. Para as pessoas das nações, existem 7 mitzvot, 7 ordens do Criador. Se a pessoa cumprir essas 7 mitzvot, ela tem uma configuração propícia para se comunicar com o Criador. Muito bem. Agora vamos falar de outra coisa importante. Muita gente fala, isso que acontece, e tudo isso é a vontade de Deus. Existe uma coisa que se chama a vontade de Deus, existe uma coisa que se chama conserto. A vontade de Deus é você cumprir esses preceitos que ele determinou, porque o objetivo deles é para o seu bem. É para trazer para você coisas boas nesse mundo e no mundo vindouro. Essa é a vontade do Criador. Agora, acontecem coisas que o motivo delas não é que seja a vontade do Criador. Elas acontecem porque existe uma razão. Uma pessoa cometeu um erro, até ela esqueceu que cometeu esse erro. Lá na frente existe uma situação difícil para restituir esse erro. Ela quebrou algo, agora é hora de consertar. Ela sujou algo, agora é hora de limpar. Então existe uma justiça divina em tudo o que acontece, mesmo que a gente não consiga entender. Existe também, claro, a benevolência do Criador. Ele está sempre oferecendo uma oportunidade para a pessoa fazer de chuvar, se arrepender, querer fazer a coisa da maneira correta, absorver a verdade, se livrar de conceitos ilusórios como intermediários, conceitos ilusórios quando a pessoa não compreende que o Criador ele é um, ele não é dois nem três. Quando a pessoa se liberta desses conceitos ilusórios, ela entende que ele é um e você pode se comunicar diretamente com ele. E você entende que a vontade dele, se você é um judeu, é cumprir 613 mitzvot, mandamentos. E se você é uma pessoa que não é judeu, que nasceu numa nação, qualquer nação do mundo, e quer se conectar ao Criador, ele estabeleceu 7 preceitos. A Sheva Mitzvot Bnei Noach. E se você entende que isso é a vontade do Criador, então você tem a base. A base está no entendimento que o Criador é um, só ele, criou todas as coisas, não existe ninguém além dele. Segundo o princípio fundamental, você pode falar e deve falar diretamente com ele. Só pedir a ele e só se comunicar diretamente com ele. Você não precisa de nenhum intermediário. E terceiro, fazer a vontade dele, que são os princípios que ele estabeleceu através das ordens, das mitzvot, que ele deu tanto ao povo judeu, 613, como às pessoas das nações, as Sheva Mitzvot, os 7 mandamentos para o Ben Noach, o Abat Noach.
Muito bem. Estamos construindo a base. Outra base importante que a gente precisa ter isso em mente e ter uma clareza muito grande sobre isso é o que se chama Ashgaha Pratit. Ou seja, existe uma supervisão do Criador particular em cada pessoa. Você, a sua vida, tem uma supervisão particular do Criador. Você fala, mas como é que pode? Ele supervisiona a minha vida de maneira particular, pessoal, sim. Ele é o Todo-Poderoso. O problema de muitas pessoas é que na mente delas existe um resquício de idolatria. Então, elas têm uma concepção do Criador misturado com conceitos idólatras. O Criador é ilimitado. Ele pode supervisionar cada pessoa pessoalmente. Ele pode supervisionar todas as coisas. É só você observar a natureza, a perfeição, cada coisa que é feito, o corpo humano. Tudo isso foi criado por Hashem, bendito seja Ele, o Criador que criou todas as coisas, ilimitado, todo-poderoso. O maior desejo da alma humana é se conectar a Ele. É a solução de todos os problemas. É o segredo da verdadeira felicidade. Como falar com Deus? A gente está construindo a base para isso. Primeiro saiba. Isso é muito importante. As coisas boas, agradeça. Agradeça a Hashem. Fale muito obrigado, Hashem, por tudo de bom. Como um presente para você. A dor, a aflição, as dificuldades, sofrimentos, estão ali com um objetivo: purificar você, consertar algo que precisa ser consertado. Então, quando existe a dor, a aflição, você tem que fazer tshuva, pedir a Hashem, eu peço que esse sofrimento, que essa dor, purifique a minha alma. Conserte aquilo que precisa ser consertado. Mesmo que você não entende, mesmo que você não lembre, que você não saiba o motivo, saiba que tudo está no controle pleno do Criador. Agora, vamos corrigir algo. Se você falar, é a vontade de Deus que isso e isso aconteça. A vontade de Deus é que você siga a palavra de Deus, que é a Torá, as instruções da Torá. Você é um judeu, a vontade de Deus é que você cumpra os 613 mitzvot. Isso vai trazer felicidade, vai guiar você no caminho verdadeiro, vai livrar você de toda ilusão. Se você nasceu em qualquer país do mundo, você não é judeu, você pode seguir Sheva Mitzvot. Essa é a vontade de Deus para você. Você pode se comunicar com Ele e, segundo os nossos sábios, você tem direito também ao mundo vindouro, à eternidade. Muito bem. Construindo tudo isso, a gente pode falar, cada vez que acontece algo bom, a gente fala, Hashem, muito obrigado. Muito obrigado por todas as tuas bênçãos. Agradecer. Ter um coração agradecido. Agora, quando existe dor e quando existe sofrimento, você pode dizer, todo sofrimento, eu sei que todo sofrimento dentro de mim, ou sofrimentos externos, tudo isso vai me purificar. Tudo isso vai me aproximar de Akadosh Baruch Hu, do Eterno. E mais cedo ou mais tarde, quando você tem essa atitude correta, você vai dizer, e eu entenderei que tudo foi para o meu bem. E então vai brotar no seu coração, passo a passo, pouco a pouco, uma alegria que vai aumentando e aumentando e aumentando. Agora é preciso, como eu falei no começo, a emuná verdadeira. Não é só uma crença. Aconteceu algo comigo, uma coisa sobrenatural, agora eu tenho emuná. Não, emuná é mais do que isso. A emuná é confiança.
é conhecimento dos princípios como o Criador rege todas as coisas. Mas onde está isso? Está na Torá. Uma pessoa, um judeu, ele vai estudar todas as mitzvot. O Benô vai estudar Sheva mitzvot com todos os detalhes. Essa é a vontade do Criador. Quando você tem essa base, você entende isso. E digo algo para vocês que eu sempre falo para as pessoas. Mesmo que aconteça algo que não seja bom, mesmo que você tenha que tomar uma atitude, uma providência, não é que você vai ser uma pessoa passiva, não é isso. Mas dentro do seu coração, você vai lidar com essa situação da maneira que eu falei para você. Você vai dizer, Hashem, nada que acontece na minha vida é por acaso. Se essa situação é um sofrimento, uma dor, que isso sirva de purificação, expiação, que conserte aquilo que foi quebrado de alguma forma, mesmo que eu não lembre, você deve assim se comunicar com o Criador. E sempre ter essa atitude. Ah, mas é uma pessoa, ou é outra pessoa? É sempre você, Akadosh Baruch Hu. E mesmo que você tenha um problema com alguém, e que esse problema está trazendo sobre você muita aflição e dificuldade, você vai fazer essa chuvá, esse retorno. Chuvá quer dizer retornar, no sentido de se arrepender, pedir perdão, né? E através disso retornar no sentido de fazer a vontade do Criador. Qual é a vontade do Criador, então? A vontade do Criador é você cumprir aquilo que Ele determinou, porque é para o seu bem, você ser abençoado ou abençoada, e você ter dentro do seu coração uma alegria que vai brotando mais e mais. Essa é a vontade do Criador. O restante são consertos, em razão de que a pessoa não cumpriu a vontade do Criador. Então, nunca mais fale assim, isso de ruim que acontece, isso é a vontade do Criador. Não é que é a vontade. A vontade do Criador é que você tivesse feito da maneira correta e nem precisasse acontecer isso. Agora, isso acontece porque existe uma restituição, um conserto. Então, isso é um ponto assim importantíssimo, a gente tem que compreender isso. Construído toda essa base, você precisa também entender que, na medida que você compreende que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, o sentido da vida está na proximidade do Criador, como no Terrilim 73 diz assim, Vani Kirvat Hashem Litov, para mim, proximidade de Hashem, do Eterno, é bom, no sentido de bom, no sentido pleno, é tudo para mim. Todo o restante vai fazer sentido. Agora, se não houver essa proximidade, está fora do eixo. Você vai tentar preencher sua vida com coisas que não vão preencher você, que não vão trazer o que você tanto busca. Então, a base, o eixo, para você funcionar bem, é proximidade com o Criador, fazendo a vontade dele. Muito bem, gente. Quando a gente tem essa atitude, nós precisamos entender duas coisas fundamentais para criar o espaço propício para você falar com o Criador. Primeiro, você precisa entender que a conexão com o Criador se baseia em dois aspectos fundamentais, o temor a Deus e o amor a Deus. O temor, ele vem também com conhecimento. Ou seja, você sabe que se você fizer certas coisas que não são a vontade do Criador, usando analogia, você vai quebrar alguma coisa. Se você quebrar alguma coisa no sentido espiritual, mais na frente vai ter que consertar isso. Isso significa sofrimento. Então, temor também não é uma coisa irracional, é algo que vem com conhecimento. Você sabe que existem coisas que são proibidas, que não é a vontade do Criador. Se você fizer essas coisas, mais cedo ou mais tarde, elas vão atrair sobre você sofrimento. Nada é uma fé cega, gente. Tudo, a Torá nos ensina
que tudo existe um entendimento. Existe, claro, a experiência espiritual, mas baseado, tendo como base um conhecimento que o próprio Criador passou para o povo judeu no Monte Sinai. Então existe um conhecimento, tem que se formar essa base. Não é uma fé cega, não é uma crença, é uma emuná, que envolve confiança, que envolve acreditar é a base, mas envolve confiança, envolve conexão, interação e conhecimento dos princípios, como o Criador rege todas as coisas. Tendo tudo isso como base, você deve primeiro agradecer, exaltar a grandeza do Criador, meditar nisso. O Criador é o Todo-Poderoso. Ele pode supervisionar cada pessoa pessoalmente. Nada acontece por acaso. Tudo que acontece entre você e uma outra pessoa, existe um tipo de cálculo muito além do que nós podemos imaginar, que nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. Assim, o Criador, de uma maneira impressionante. Eu gosto muito de um texto que está no Terrilim, fala Tanorata. O sentido é, Hashem, tu és além da possibilidade de a gente imaginar, muito além. As coisas a maneira como o Eterno age é muito além da nossa compreensão, uma coisa que deixa a gente maravilhado e faz a gente exaltar a grandeza do Criador. Bem, então, tendo essa base, você meditando, exaltando o Criador, a grandeza dele, você agradece todas as coisas boas, muito obrigado. Por cada coisa, você lembra das coisas boas. Muitas vezes, uma pessoa começa a reclamar porque a mente dela está desorganizada. Ela não guarda os pensamentos. Então vem todo tipo de pensamentos ruins e acaba trazendo um sentimento ruim. Às vezes a pessoa não está nem numa configuração tão ruim. Tem que guardar a mente. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Tem que manter na mente pensamentos corretos, tem que anular pensamentos ruins, tem que colocar textos do Terrilim, do livro de Salmos, na mente. Enfim, tem que estar conectando, agradecendo ao Criador, pedindo a Ele. Eu posso pedir? Claro que você pode pedir. Na verdade, é uma das coisas que é uma das ordens dele, você pedir diretamente a Ele. Ele quer doar, Ele quer conceder. Ele criou o mundo por um desejo de doar, da bondade, das dádivas dele. Claro que você pode pedir. Agora existe uma ordem. Então, primeiro você engrandece o Criador, depois você agradece as coisas boas, você lembra das coisas boas, depois você agradece por tudo, as dificuldades. Obrigado, Hashem, por essa dor, por essa dificuldade, essa aflição, por essa situação que eu estou passando, porque eu sei qual é a forma que isso vai me purificar e vai me aproximar de Ti. E mais na frente eu saberei que tudo foi para o meu bem e a alegria vai, passo a passo, brotar dentro de você. Assim funciona. Depois que você fizer isso, né, e você também estudar, né, todo dia, se você é Ben Noach, Bat Noach, está sempre lembrando a Sheva Mitzvot, está sempre estudando. Se você fizer tudo isso, então você vai fazer os seus pedidos, tudo que você precisa, todos os seus pedidos, saúde. Primeiro, ajudar você a se aproximar de Hashem, porque isso é o segredo de tudo. Depois, saúde. Depois, sustento, prosperidade, tudo que você faz no seu trabalho, seus projetos. Shalom, paz, força para enfrentar as dificuldades, para continuar progredindo. Mas sempre, no começo e no final, você diz, e proximidade a Kadosh Baruch Hu, porque isso é tudo. Isso vai permanecer com você, para sempre. Para sempre.
Isso é a coisa mais importante que você pode aprender nesse mundo. Se aproximar do Criador. Então, assim você pode falar com Deus, sem os enganos e ilusões de intermediários, sem conceitos idólatras de 2 deuses, 3 deuses, sem nada disso. Segundo os ensinamentos da Torá, segundo os princípios da Torá, sabendo também cumprir aquilo que é requerido a você, aquilo que o Eterno, Hashem, quer que você faça. Você é um judeu, existem 613 mitzvot, preceitos. Você é um Benor, Batnor, existem 7 preceitos, 7 mandamentos. Tem que estudar. E também aprender sobre a Ashgaha Pratit, tem muitos livros sobre isso, aprender sobre conceitos gerais da Torá, enfim. Cada um na sua configuração, obviamente, existem leituras apropriadas para o Benor, existem leituras apropriadas para o judeu, cada um dentro da sua configuração. Cada um vai saber, na medida que você se aproxima realmente do Criador, você realmente tem toda essa base e você se comunica da maneira correta, então você vai alcançar isso. Tá bom, gente? Então eu queria passar para vocês esse ensinamento e espero que seja algo que acrescente para a sua vida.